A história que eu quero compartilhar com você hoje está em Números capítulo 21 e ela trata dos momentos imediatamente anteriores à entrada de Israel na Terra Prometida. Diz o texto que na reta final, quando Israel estava prestes a tomar posse da terra, o povo sofreu uma derrota do rei Arad, do Neguebe, que lutou contra Israel e fez alguns cativos. Então, depois desse episódio, Israel ele ora e faz um voto ao Senhor que eu acho muito interessante. Eles dizem, se nós destruirmos completamente as suas cidades, nós vamos fazer um voto ao Senhor que é consagrar essa cidade à destruição. E aquele lugar foi chamado de Ormã, que significa consagrados à destruição. Eu tenho a sensação, de verdade, de que algumas vezes em momentos decisivos das nossas vidas, nós também sofremos pequenas derrotas, baixas muito insignificantes, que todavia têm o poder de nos colocar para baixo, tem o poder de diminuir o momento que a gente está vivendo. Sabe, são pequenas derrotas que vêm de lugares inusitados, que vêm de situações que a gente considerava já ter vencido, que a gente considerava já ter superado, sabe? São inimigos que nós reputávamos já derrotados. E isso gera em nós uma frustração, isso gera em nós um sentimento assim de anticlímax, sabe? Especialmente pelo momento em que a gente está, especialmente pelo que a gente tem vivido com Deus. É uma chateação, um cansaço evitável, sabe? Diante de tudo aquilo que a gente está vivendo. E isso é exatamente aquilo que a gente vê acontecendo com Israel aqui nesse texto, nesse momento. Nessa época, Israel já era uma grande nação. Deus já tinha posicionado Israel para enfrentar grandes exércitos, sabe? Eles já guerreavam contra grandes reinos, mas por um momento de descuido, um momento assim de ausência, Israel sofre uma derrota de uma cidade, gente. Israel sofre uma derrota de um povoado muito pequeno. Parece um tipo de mecanismo de autossabotagem que é acionado perto de provas finais, perto de momentos decisivos, sabe? Um tempo assim, como eu disse ainda há pouco mesmo, de ausência, um tempo assim de descuido, de passividade. A gente deixa o protagonismo da nossa vida, sei lá por quê, à mercê de outros, e por conta desse vacilo, a gente acaba sofrendo uma derrota totalmente evitável. É interessante também porque Ormã é o nome de uma cidade que uma geração antes tinha abrigado Israel justamente depois que Israel sofre uma derrota. Era Ormã, então, o topônimo de um lugar para onde Israel tinha ido, era um gatilho do passado, sabe, que tinha sido acionado sobre Israel, um lugar diante do qual eles paralisavam e que fazia com que o povo vacilasse com relação ao futuro que Deus tinha prometido, com relação ao futuro que tinha sido planejado para eles. E agora a gente vê Israel aqui, nesse texto, atônito, perdido, sem saber o que fazer, porque foi derrotado por uma formiga, porque foi derrotado por um povo muito pequeno. Não fazia mais sentido esse tipo de coisa diante da envergadura de Israel, diante do tamanho que Israel tinha assumido ante as promessas de Deus. Eu acho interessante esse voto que Israel faz. Eu acho muito significativa a decisão que Israel toma diante dessa situação. Ele vira para Deus e fala: Senhor,
Se o Senhor me permitir vencer essa cidade, eu vou consagrar essa cidade completamente à destruição. Eu vou destruir totalmente as estruturas dessa cidade, mas também as pessoas dessa cidade. Eu acredito de verdade que Deus já nos posicionou em lugares estratégicos, que Deus já nos deu uma ordem e uma promessa para que a gente avance em direção a um lugar, mas que de vez em quando a gente tem vacilado, a gente tem, como Israel, caído em pequenas batalhas, sabe? A gente já está posicionado para grandes coisas, mas a gente ainda está vacilando em lugares que acionam gatilhos do passado, em lugares que nos levam reféns a memórias de situações que a gente viveu, mas chegou o momento de decisões definitivas, chegou o momento da gente enfrentar de uma vez por todas essas situações e consagrar esses lugares, essas memórias, às vezes relacionamentos também completamente à destruição. Entende por que precisa ser a destruição? Porque a gente não pode ser capaz mais de voltar a esses lugares, a gente não pode ser mais capaz de ser visitado por esses lugares, sabe? Esse lugar estava na memória coletiva de Israel e agora esse lugar foi consagrado à destruição para que, ainda que eles quisessem voltar para esse lugar em um momento no futuro, eles não encontrassem mais o caminho que possibilitasse que eles chegassem até lá. Eu quero te convidar nesse tempo a fazer um voto também ao Senhor de consagrar determinadas memórias, de consagrar determinadas experiências, de consagrar determinados relacionamentos que têm impresso dor, que têm imprimido dor na sua vida, que tem te levado para lugares de depressão, de angústia, de solidão, à destruição. Deus já te fez promessas, Deus já te posicionou para grandes coisas, mas você precisa consagrar esses lugares que te levam cativos a memórias do passado, à destruição. Esse é um tempo de decisões definitivas. Consagre a destruição àquilo que Deus já te deu vitória sobre.